Abra sua Bíblia para João 2, Evangelho de João, capítulo 2. Eu estou interessado hoje em compartilhar com vocês um pouquinho dessa passagem do casamento em Caná da Galileia. Foi uma passagem que pegou meu coração e eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês aquilo que Deus tem falado para mim. Vamos ler juntos João 2, a partir do versículo 1, eu vou ler na versão NVI. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. O que me chama a atenção é que finalmente o Messias chega, o filho do Rei dos Reis nasce, é encarnado, ele cresce. A Bíblia diz que em estatura, e graça, sabedoria, diante de Deus e dos homens. E ele chega como o Rei da Glória, o Rei de todo poder, e faz um milagre pequenininho, um milagre meio escondido. A festa de casamento era uma festa particular, não era uma festa pública. Era um lugar com poucas pessoas, não era um lugar aberto. Não se sabe se as talhas de vinho estavam dentro da casa ou fora, mas de repente o Rei dos Reis chega e a primeira coisa que ele faz é entrar numa festa e multiplicar água por vinho. Não tinha nenhuma necessidade importante ali, não tinha um endemoniado, não tinha ninguém que necessitasse de cura, nenhum cego de nascença, por exemplo. Poderia haver um temporal, porque Jesus mais tarde cessa o vento, acalma o mar e faz coisas tremendas. Mas ele resolve um probleminha de vinho, ali, com aquela família. O que de fato significa aquilo ali? É um pouco estranho, porque, pensando um pouquinho no nosso jeito de agir, de fazer as coisas, quando nós chegamos a primeira vez num lugar, nós queremos gerar uma boa impressão, não queremos? Quando nós vamos visitar alguém, queremos colocar talvez a melhor roupa. Quando a dona de casa recebe alguém na sua casa, ela quer apresentar o melhor. Quando nós somos apresentados a um grupo de amigos, a gente fala bem da gente, fala o que a gente faz, as pessoas perguntam, há um interesse, e a gente quer mostrar o nosso melhor cartão de visitas para aquelas pessoas que nós estamos conhecendo. E de repente Jesus vai numa festa pequenininha e transforma a água em vinho. Mas por que uma festinha de casamento? Por que Jesus, o Rei da Glória, começa o seu ministério de uma forma diferente, por assim dizer? Eu quero sugerir para você, que está com a Bíblia aberta em João 2, que talvez a palavra-chave para isso tudo é uma palavrinha que está no versículo 11. E essa palavra diz que este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Essa festa de casamento, esse vinho que ele fez ali,
foi um sinal. E um sinal, ele traz um significado. Ele aponta para alguma coisa maior. Ele vai além dele. Talvez, então, essa seja a grande resposta por que é que Jesus começa o ministério dele em João 2, com uma multiplicação, ou com a transformação da água em vinho. Um sinal. E nós já sabemos pelo final da passagem, que a glória dele foi manifesta, diz ali, e pelo menos os discípulos, aqueles que estavam perto de Jesus, creram nele de uma forma especial. Uma das figuras que Jesus assume nesse capítulo 2 é como o mestre de cerimônias. Versículo 9 fala a respeito desse sujeito, do mestre de cerimônias. Ele diz que o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho. Havia um sujeito, que a Bíblia diz que é o mestre de cerimônias. Quem realiza casamentos hoje em dia, mestre de cerimônias não é uma coisa nova, é uma coisa que já tinha desde o tempo de Jesus. E esse sujeito, assim como hoje, é o sujeito responsável por toda a organização dessa festa de casamento. A festa de casamento provavelmente durava 3 dias, 5 dias, 7 dias. Era a cultura que uma festa de casamento durasse vários dias. Então esse sujeito, ele era contratado, ou era de sua responsabilidade, suprir o vinho, suprir a comida, a carne, talvez o cordeiro, ovelha. Quem sabe até o conforto para os convidados. Como eles ficavam durante vários dias ali, parentes vinham do interior, talvez até hospedagem para essas pessoas. Mas o fato é que o mestre de cerimônias, nesse contexto aqui, ele se passou. E aquilo que era o principal numa festa, que era o vinho, que era o símbolo de fartura, de alegria, de bem-estar, de celebração. Esse homem pisa na bola e esquece o que é principal, o vinho. E aí entra Jesus. E Jesus então dá uma de mestre de cerimônias, ajuda esse sujeito e transforma a água em vinho. A festa podia ser um desastre se Jesus não estivesse ali. E Jesus então assume, de certa forma, esse papel de mestre de cerimônias e surpreende as pessoas e encanta as pessoas, porque a Bíblia diz que o melhor foi servido no final. O mestre não sabia de onde era, mas os serviçais sabiam que Jesus, quando entrou e assumiu o problema que havia, como mestre de cerimônias ali, ele fez algo lindo, algo que encantou os degustadores, e ele promoveu então que a festa continuasse e que a alegria não terminasse. Jesus se alegrou com aquela turma, Jesus quis celebrar aquela festa, e Jesus fez de tudo para que a festa fosse um sucesso, mesmo com esse mestre de cerimônias desorganizado. Mas, quando a gente lê os evangelhos e lê o Novo Testamento, a gente vê um Jesus que veio para sofrer, um Jesus que veio para se humilhar, um Jesus que abre mão da sua glória, ele abre mão do seu poder, ele abre mão da sua divindade, ou do seu poder divino. E ele vem então aqui com o propósito de ser rejeitado, de morrer na cruz, de sofrer por nós. Como é que a gente harmoniza essa entrada de Jesus na cena da humanidade, no ministério, no primeiro ato dele, essa coisa da festa, da multiplicação do vinho, com esse propósito de Jesus sofredor, o Jesus que caminha para a cruz, o Jesus que tinha um propósito de morrer por nós. Jesus, talvez ele diga para nós, sim, eu vou negar a mim mesmo, vai haver sacrifícios para mim, haverão sacrifícios para aqueles que me seguirão, para os meus discípulos, mas os sacrifícios não são o fim em si. O fim será incrível, o fim será uma grande festa. E Jesus, no meio do ensino dele, já começa a dar uma pista quando ele diz que aqueles que crerem nele
rios de água viva fluirão do interior. Isso é uma antecipação da festa e da alegria que Jesus tem proposto para nós. A gente nós que somos evangélicos históricos, batistas, metodistas, presbiterianos e que mais aí pela frente, a gente é meio serião, né? A gente não é muito de festa, pelo menos o nosso culto, ele é um culto mais sério, a gente é mais sisudo, mas eu queria de certa forma tentar deixar você impregnado com o que a Bíblia fala a respeito de festa e de alegria. Isso tem desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e não é só uma característica do povo judeu, que é um povo expansivo, ou o povo árabe, que é um povo mais expansivo do que nós, né? Mas a alegria está presente em tudo que a Escritura fala a respeito da nossa relação com Deus. Abra sua Bíblia, por exemplo, para Isaías 25. Que é uma passagem profética. Eu quero ler essa passagem na nova versão transformadora, porque ela é mais transformadora, não porque ela é mais simples a gente entender. Olha o que o Senhor prediz a respeito dos eventos futuros. 25, de 6 a 8. Em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, com um vinho puro e envelhecido, e carne da melhor qualidade. Ali removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas, removerá para sempre todo o insulto contra sua terra e seu povo. O Senhor falou. Você percebe que o clima que é descrito por Deus aqui é um clima de fartura, do melhor vinho, da melhor carne, da melhor festa, da maior alegria. Jesus começa o ministério dele numa festa, provavelmente apontando que tudo vai terminar numa grande festa. O que Jesus está declarando é: eu sou o chefe da festa, eu sou o Senhor da festa, eu venho trazer alegria. Por isso o cartão de visitas de Jesus começa numa festa de casamento. Não é à toa que isso acontece. Eu quero chamar a atenção para você de alguns elementos agora. Por exemplo, vá lá para João 2 de novo. João capítulo 2. O versículo 6, ele dá conta de uns potes de pedra que tinham ali na festa de casamento, ou as talhas, como algumas versões usavam. O que eram esses potes de pedra? Aqui na NVT fala 2:6, potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Esses potes, eles tinham uma função especial, uma função ritualística. O judaísmo, ele trata de muitos ritos, muitos regulamentos, porque ele apontava para a carência espiritual, a necessidade espiritual do povo, e esses ritos, eles precisavam passar por uma purificação e por uma limpeza das pessoas. Inclusive, quando um judeu vinha da rua, eventualmente tivesse tocado no gentil, ele deveria se purificar para se alimentar, porque o gentil era considerado impuro. Então, dentro dessa cultura que vem lá do Antigo Testamento, o que Deus está tentando mostrar é que Ele é santo, Deus é perfeito e nós somos falhos. E para termos uma relação com Deus, a gente precisa de purificação, de expiação, de perdão,
Por isso os judeus tinham tantos ritos, diversos ritos de purificação, e até mesmo ritos de sacrifício de sangue e purificação. E essas talhas eram usadas nesses ritos, esses potes de pedra eram usados nesses rituais de purificação. E Jesus usa exatamente essas talhas, que talvez não deveriam estar ali, que eram talhas para purificação, mas estavam ali. Jesus usa essas talhas e ali ele transforma a água em vinho. Talvez para mostrar que assim como aquelas talhas eram usadas para uma purificação cerimonial, de certa forma Jesus estava apontando que prestes ele realizaria a verdadeira purificação, a purificação de verdade, aquela purificação definitiva do nosso pecado, que todas as leis do Antigo Testamento apontavam para o Messias. E Jesus então usa aquelas talhas, que para o judeu era uma figura muito forte, muito clara, muito evidente, não havia dúvida que aquilo ali era algo cerimonial. Jesus usa aquelas talhas e transforma ali dentro a água em vinho. Ou seja, Jesus está dizendo que a purificação pelo pecado, ele promoveria, ele seria o agente, ele é então o Messias. Mas, de certa forma, parece um pouco estranho, porque a gente está olhando agora para uma talha cerimonial, está falando de purificação, a gente está chegando à conclusão de que os rituais de purificação apontavam para a necessidade que o povo tinha de Deus, os rituais de purificação apontavam o pecado do povo, mas no meio de uma festa de casamento, uma mensagem pesada de pecado, uma mensagem de separação, uma mensagem de peso, uma mensagem acusatória. A verdade é que nenhum de nós gosta de falar de pecado, mas sei que todos nós aqui sabemos que alguma coisa está errada com a gente, alguma coisa. Talvez, por que é que você trabalha tanto? Por que é que você se dedica tanto ao que você faz? Possa ser uma resposta. Por que é que você gosta de estar certo o tempo todo e gosta de vencer uma discussão ou ter ideia final? Por que você se preocupa tanto com a sua aparência, por exemplo? Ou por que você se preocupa tanto com o que os outros pensam a seu respeito? No fundo, é porque tu sabe que tem alguma coisa errada contigo. E essas ações, essas reações, essa maneira de nós nos comportarmos, tenta nos purificar, tenta nos deixar propícios para Deus, tenta nos deixar aceitáveis diante de Deus, tenta encobrir uma culpa que nós no fundo sentimos. É terrível, queridos, aceitar isso, mas existe muito mais pecado e egocentrismo dentro de nós do que nós gostaríamos de aceitar. Quero contar uma ilustração para vocês que se deu na década de 60 a respeito de um dos arquitetos do nazismo. Adolf Eichmann era um cara que trabalhava com Hitler. Ele era um cara que matou e dizimou centenas de milhares de judeus. No final da guerra, esse homem fugiu da conta que ele foi para o sul da Argentina. O serviço secreto israelense encontrou esse homem, prendeu esse homem na Argentina e levou ele para Israel para um julgamento. Mas para que o julgamento fosse validado, precisariam de uma testemunha que tivesse visto esse homem praticar as atrocidades das quais ele era acusado. Eles encontraram então um judeu, Yehiel, se é que eu pronuncio certo, é o nome desse judeu, que reconheceu então Eichmann. E quando esse judeu entra no tribunal, lá em Israel, e vê Eichmann dentro de uma redoma, de um aquário de vidro preso, esse homem, ele caiu no chão, esse judeu, e em prantos ele se debateu, ele se descontrolou,
E ele começou a gritar, e o juiz batia na mesa com o martelo e dizia: para com isso, ordem no tribunal. E ninguém conseguiu controlar aquele homem, foi uma cena dramática. Meses mais tarde, o programa 60 Minutes dos Estados Unidos entrevistou esse judeu, mostrou para ele o vídeo dele se debatendo no chão de uma forma descontrolada, e perguntaram para ele: Yehiel, o que passou pela tua cabeça naquele momento? Você foi sufocado pelas memórias de quando você era criança, você viu as atrocidades desse homem, a violência dele, você viu pessoas morrendo, era ódio, o que passou pela tua cabeça? Ele olhou para aquele entrevistador e disse: eu fui dominado naquele momento pela constatação que Adolf Eichmann não era um demônio, era um homem, assim como eu e como você. E eu tive medo de mim mesmo, porque eu podia fazer as mesmas coisas que aquele homem fez. E hoje está sentado diante de um tribunal e olhar as pessoas nos olhos como se nada tivesse acontecido. A honestidade desse homem deixou o entrevistador e todas as pessoas do programa que assistiam perplexas. Ele não estava com ódio do homem. Ele estava assustado que de repente ele tinha dentro dele o mesmo mecanismo de realizar a maldade, atrocidades e o pecado, como aquele nazista fez. Talvez, queridos, se nós fôssemos bem honestos, nós poderíamos dizer que nós somos de certa forma parecidos, e dentro de nós há algumas atrocidades que operam. Talvez bem lá no fundo, capaz de a gente realizar grande crueldade e egoísmo, mas a gente não gosta de ver isso. Mas, na verdade, está lá dentro. O último versículo do capítulo 2 de João, Jesus finaliza o capítulo 2, dando conta do que havia no coração do homem. Versículo 24 diz assim: Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois Jesus conhecia a natureza humana. No meio de uma festa de casamento, no início do ministério de Jesus, Jesus faz um grande milagre, um sinal. O sinal é, nos jarros de purificação cerimonial, ali ele transforma água em vinho, para mostrar que é necessário sangue. Tal é a gravidade do nosso pecado. Tal é a distância que nós temos para Deus. Nosso egoísmo, queridos, e o nosso pecado, provavelmente pela graça de Deus, nunca nos levaram a realizar atrocidades que nem esse nazista. Mas nós precisamos reconhecer que nós já magoamos muitas pessoas ao nosso redor. Trouxemos sofrimentos para as pessoas que nós amamos e gostamos. E isso tem nos impedido de servir a Deus de uma forma franca, clara e aberta. E as bodas do Cordeiro, as bodas de casamento ali em Caná da Galileia, veio mostrar que Jesus veio nos salvar e nos purificar dessa maldade que está dentro de nós, mora dentro da gente. Tem uma outra pessoa em João 2, que é a mãe de Jesus. A mãe de Jesus aparece no versículo 3 do capítulo 2, dizendo: eles não têm mais vinho. Ela se dirige a Jesus e diz: Jesus, tem um problemão, não tem mais vinho. E Jesus diz: mulher, o que eu tenho contigo? Ou, na outra tradução, mulher, isso não me diz respeito. E
Quando nós lemos a primeira vez isso, Jesus respondendo para a própria mãe dele de uma forma firme, curta e seca, parece que Jesus não está agindo de uma forma honrosa com sua própria mãe. Mas se você olhar todo mundo que comenta esse texto, você vai perceber que na cultura de Jesus, a resposta de Jesus foi aceitável, foi normal. Na verdade, o que Jesus está tentando dizer para a mãe dele é: mãe, a minha preocupação e a sua preocupação não são as mesmas. Porque Jesus, quando via as talhas de purificação, Jesus via como que num filme, tudo aquilo que ele teria que sofrer pela frente, a morte dele chegando, o sangue dele sendo derramado, e a mãe dele não via isso. Maria simplesmente queria mais vinho. Então o que Jesus está tentando dizer é: mãe, nossa preocupação não é a mesma. Nós temos preocupações diferentes. Ele não estava desonrando a mãe. Tanto que ele termina dizendo assim: mãe, a minha hora ainda não chegou. Porque quando ele diz assim, a minha hora não chegou, Jesus está olhando para a cruz. Jesus está olhando para os passos que ele daria rumo à obediência ao Pai, caminhando o seu caminho, caminhando a sua cruz, levando o seu pecado, você que me ouve aqui. Quando Jesus diz, minha hora não chegou, Jesus está pensando nisso. Mas a mãe dele queria que a festa continuasse. Ela queria vinho, só isso. O vinho nas talhas, a gente pode denotar que tem duas conotações. O primeiro é o que Jesus fez, o milagre do vinho. Isso, quando Jesus faz esse milagre nas talhas de purificação, significa o sangue dele, que seria derramado de uma forma definitiva, de uma forma cabal, de uma forma a perdoar todos aqueles que crescem. Mas Jesus, quando transforma água em vinho, também não pensa só no perdão ou no sofrimento dele ou naquilo que o sacrifício dele realizaria. Mas Jesus enxerga além disso. Talvez Jesus dissesse assim: eu posso trazer alegria, uma alegria de festa para esse mundo, sem culpa, sem vergonha, como ninguém até aquele momento experimentara na face da terra. Eu vim ao mundo trazer alegria, Jesus diz. Mas talvez ele olhasse para a mãe dele naquele momento e dissesse: mãe, mas eu vou ter que morrer para isso acontecer. Minha hora não é agora. Então, ao mesmo tempo que o vinho demonstra o nosso pecado, a necessidade do Cordeiro de Cristo, o vinho também demonstra para a gente que Jesus veio trazer alegria para nós. A imagem do noivo com a noiva é uma imagem que aparece em toda a Bíblia. Desde o Antigo Testamento aparece a ideia de Deus amando a igreja, Deus amando o povo de Israel, Deus se relacionando com o povo de Israel, Deus tomando iniciativa de ir até o povo de Israel. Sempre vai aparecer essa imagem do noivo e da noiva. Lembro daquela vez em que os fariseus confrontaram Jesus e criticaram os discípulos porque eles não estavam jejuando e orando? E Jesus responde para eles dizendo: acaso os convidados do casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Havia um clima de festa, o noivo estava ali. Essa imagem de Jesus como noivo e da igreja como sua noiva, ela é muito forte. Aliás, João, que escreve esse evangelho, João também escreve Apocalipse. E você sabe que algumas passagens de Apocalipse, João usa essa figura do noivo com a noiva. Abra comigo sua Bíblia ali, para Apocalipse 21, versículo 2. Apocalipse 21, versículo 2, João diz assim:
vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. Você percebe aqui a figura? O noivo e a noiva. Há um casamento lá na frente que será realizado. Apocalipse 19:9 diz: bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Querido, quando Jesus inicia o ministério dele numa festa de casamento, ele está dando o tom, porque tudo vai acabar em festa, e a grande festa no final serão as bodas do Cordeiro, o casamento em que o próprio Cristo, o noivo, terá com a sua igreja. E essa vai ser uma festa que vai desbancar todas as outras festas que nós já tenhamos vivido. Uma festa sensacional. Por isso que o início do ministério de Jesus, ele tanto aponta no casamento para a necessidade do perdão dos nossos pecados, da profundidade da maldade humana, da necessidade do próprio Deus morrer na cruz por nós, mas também da alegria que é proposta para todos nós que um dia aceitamos e fomos perdoados por Cristo. Gostaria de sugerir duas implicações para essa fase final. Primeiro, se Jesus é o noivo, a Bíblia diz que Ele é, nós deveríamos, por fé, nos entregar a Ele de corpo e alma. E Ele realmente vai se alegrar. Sabe por quê? Porque todo noivo se alegra com a sua noiva. Quantos casamentos você já participou? Eu participei de vários. A imagem do noivo, aqui na frente do altar, vendo a noiva entrar, é deslumbrante. O noivo está olhando e dizendo: ela é linda, ela está usando a melhor roupa, as melhores joias. Que coisa incrível! Se eu pudesse, eu daria o mundo por ela. Essa é minha noiva, por essa eu esperei. E esse é o sentimento, esse é o desejo que Jesus tem por você. Que você se entregue a Ele, como uma noiva se entrega ao seu marido, sem reserva, com toda a confiança. Porque eu não sei se você sabe, mas Jesus te ama. Jesus quer dar o bem a você. Jesus quer proporcionar a você um estilo de vida, não só diferente, mas uma festa no final de tudo, uma celebração. Se entregue por noivo, assim como a noiva se entrega por noivo, se entregue para Cristo. Segunda, talvez implicação que eu poderia sugerir a vocês, a nós hoje: não se enraize no presente, não se desanime pelas circunstâncias, viva a partir da perspectiva da festa que Jesus está preparando para nós. Jesus se colocou no meio daquela festa, no casamento em Caná da Galileia, e aquilo que era para ser uma tragédia, porque você sabe que se faltasse vinho ali, aquela família seria difamada para o resto da sua existência. Seria uma desonra. Na cultura de Israel, honra e desonra andavam muito perto. A falta de vinho não seria só uma desgraça para o cerimonialista, mas para o casal. Jesus então ele entra naquela festa de casamento, assim como quer entrar na nossa festa, na nossa vida, e salvar aquilo que está perdido. E quando nós quando nós nos aproximamos de Cristo, nós conseguimos desfrutar dessa estabilidade, dessa alegria. Nós conseguimos entender o que Cristo fez por nós. E aí, no meio das confusões da nossa vida, nós não precisamos nos desesperar. Nós não precisamos entrar em pânico, porque a gente sabe que tem uma festa pela frente.
toda vez, queridos, que nós participamos da ceia do Senhor, nós devíamos lembrar dessa festa. Porque tudo aquilo que foi necessário ser feito no passado, já foi feito. E para nós agora, resta a festa. Para todos aqueles que confiam em Cristo, se entregaram a Cristo. Então, quando você toma do pão e bebe do cálice, não lembre só dos pecados que foram perdoados, mas da festa que vai ter. Uma grande festa. Mesmo que você esteja nesse exato momento passando por algum período de dor, de perda, de tristeza, não se deixe abater. Porque o dono da festa não vai deixar faltar aquilo que você precisa para você chegar no final. Só existe um amor, queridos. Esse amor é de Cristo. Só existe uma festa, e o dono da festa é Jesus. Só Jesus pode dar ao seu coração aquilo que você tanto precisa para a sua vida. Ele quer dar a você aquilo que você precisa, mas você tem que dar a Ele aquilo que você tanto necessita, que é a sua própria vida, e receber o perdão. Ele está à sua espera. O que falta para você de fato se entregar a Cristo? Jesus, retomando, começou o ministério dele de uma forma discreta, resolvendo um problema social de uma família desconhecida, transformando água em vinho. Mas como o versículo 11 diz, isso era um sinal. E esse sinal é para nós hoje. Esse sinal, ele é poderoso para nós hoje. Esse sinal transforma a nossa vida, a maneira como nós vivemos. E devia trazer para nós muito mais alegria, muito mais regozijo, muito mais gozo, muito mais energia, porque o dono da festa está nos convidando, e logo, logo, a festa vai começar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de vitória, Pai. É uma mensagem que olha para o nosso coração e percebe como nós temos entristecido pessoas ao nosso redor. Isso chama-se pecado. Mas ao mesmo tempo, o noivo nos ama de uma maneira tal que dá a sua vida para resgate da nossa própria vida. Senhor Jesus, faça-nos entender a vida bela, abundante, transbordante, feliz e alegre, que Tu tens preparado para todos aqueles que Te amam, Pai. Arranca de nós essa sensação de falta de alegria, da falta do vinho, da falta disso, da falta daquilo, que impregna a nossa motivação, que cega a nossa visão, que ensurdece os nossos ouvidos, Pai. E vivemos o nosso cristianismo de uma forma tímida, secreta, escondida, às vezes murmurando. Senhor, traz a Tua alegria, traz a Tua festa para o nosso coração. Essa é minha oração pelos meus irmãos e especialmente por mim, em nome de Jesus. Amém.